Igreja, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor para você, mulher, que está assistindo esse vídeo, né? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e a sua família, amém? Eu não sei como você passou o seu dia, a sua semana, mas eu creio que através desse vídeo Deus vai falar grandemente no seu coração. Deus tem uma palavra reservada para o teu coração. Desde já eu quero agradecer a Deus por esse dia chamado hoje, porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui Ele tem nos sustentado. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Já gravei muitos vídeos muito feliz, muito alegre, mas também já gravei muitos vídeos triste, né? Desanimada, mas nunca deixei de falar do amor de Deus, da palavra dele, né? Eu sempre vou lembrar desse Jesus, desse Deus que tudo tem feito por mim, que tem cuidado, que é um Deus que tem guardado, que tem zelado pela minha família, pela minha casa. Quando eu digo isso pela minha casa, pela minha família, eu digo isso na sua vida também. Se você chegou até aqui, então não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, de desistir, de desanimar. Vamos dar procedimento, vamos levantar a nossa cabeça e marchar nessa terra. Jesus está voltando e Ele precisa de um povo que anuncie o evangelho dele. Ele quer levantar pessoas, igreja. Então, ao invés de nós desanimar alguém ou frustrar, entristecer, vamos levantar, vamos nos dar as mãos, mulher apoiando mulher, não criticando, falando mal. Isso não agrada ao Senhor. Vamos ajudar umas às outras, amém? A se reerguer. Uma precisamos das outras. Eu preciso de você, você precisa de mim, para levar o evangelho, para louvar, para que vidas venham ser restauradas, resgatadas, libertas do erro, do pecado, da prisão. Não é dessa maneira? É para isso que nós fomos chamados, para levar o evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura. Não importa se é entregando um folheto nas ruas, nas estradas, nas esquinas, nos pontos de ônibus, ou você ministrando em algum lugar que você entra. Cada um tem uma forma de ministrar. E essa foi uma forma que eu achei, né? Que eu me encontrei, que o Espírito Santo me mostrou, de fazer um pouco mais para Deus, porque nós não fazemos nada. Não é só dentro da igreja, não é só na casa de Deus. Porque lá, quando eu entro para agradecer, para engrandecer o nome dEle, para louvar o nome dEle e exaltar por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, pelo que Ele está fazendo e vai fazer. Maravilhas, Ele vai nos usar da maneira que Ele quer. Quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para falar, Senhor, usa-me como Tu quer. Faça a Tua vontade. Igreja, dói. Igreja, não é fácil, não tem sido fácil. Pedir para Deus mudar o seu modo de viver, o seu modo de falar, de agir, de comer, de se alimentar, de andar, de caminhar, de se vestir, de calçar. Tudo Deus me ensina. Espírito Santo me conduza. Nós temos que pedir para o Espírito Santo nos conduzir. Como vamos falar? Temos que ter o cuidado com as coisas do Senhor para com Ele. A Bíblia fala, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, a partir do momento em que eu faço alguma coisa, desde quando eu vou me deitar até me levantar, eu estou nas mãos de Deus. E eu sei que as misericórdias dele têm me sustentado, têm me seguido, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nem aqui eu estaria. Então tudo eu faço em prol do louvor a Deus. Tudo eu faço em prol para Ele. Até na hora que eu vou me alimentar, eu falo, Senhor, é assim? É isso que eu devo comer? E além do mais, agradecer pelo alimento. Não esquecer. Estava conversando com uma amiga, e ela estava falando, quando eu vou no mercado e eu chego, assim, dá uma preguiça, um desânimo às vezes de guardar as coisas, né? Porque chega, fica aquela bagunça ali, mas é uma bagunça boa. E eu falei para ela assim, antes de guardar, consagra a Deus, ora a Deus. Ela falou, é isso que eu faço, irmã Lili, é isso que meu esposo nós fazemos. Isso é muito importante, igreja. Consagrar até o alimento, consagrar a nossa vida ao Senhor, ainda que seja uma vez por semana, é pouco, mas comece, para tudo tem um começo.
faça tudo em prol do reino. Amém? Eu não coloquei aqui correto, por etapas, mas deu para entender. Que eu falo que é na vida espiritual, na vida conjugal, na sentimental, tudo é para Deus. Então Ele vai nos ensinando como devemos fazer, como devemos caminhar. Amém? Sem mais delongas, vamos entrar na ministração da palavra, que se encontra em Mateus, estou com a Bíblia aqui, em Mateus, no seu capítulo 8, no seu verso 23, você que estiver com a Bíblia aí, Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé, ou de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar obedecem? Aí eu vou te convidar também a você abrir, aleluia, glória a Deus, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, e no seu versículo 22, que diz assim, 8:22. Jesus acalma uma tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, os despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. Disse-lhes, no 25, e disse-lhes: Onde está a vossa fé? Jesus disse, e eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Eu quero te dizer que esse é Jesus. Eu não sei que tempestade você tem passado, que você tem enfrentado no decorrer desse começo do ano, desse início de ano. Mas eu quero lhe dizer que os discípulos, eles entraram no barco com Jesus. Mas também eu quero lhe dizer que quem estava na direção do barco eram os discípulos. Eu fico imaginando, igreja, Jesus ali no barco, juntamente com os discípulos, para passar para o outro lado. E os discípulos ali, eles conversavam entre eles, né, de algum assunto. Estavam muitas das vezes dispersos. Por quê? Porque Jesus, o que operava milagre, o que fazia maravilhas, eles não estavam conversando com Jesus. O que cabe? Eu estava até comentando com meu esposo esses dias, eu falei assim, se eu estou aqui no sofá e a gente está batendo papo, eu, a Laura, o Eric, e aí eu estou perguntando alguma coisa para você e eu deixo de perguntar e fico papeando com a Laura e com o Eric, papeando, quando eu vou olhar, meu esposo está dormindo, que ele é assim, né? Aí quando eu vou olhar para a cara dele, tá dormindo, dormiu, ele cochilou. Por quê? Porque eu não estou conversando com ele, eu não fiz mais pergunta para ele, eu não conversei mais com ele sobre o que eu estava conversando. E eu imaginei isso, que os discípulos, eles estavam conversando entre eles, e eles não estavam perguntando nada para Jesus de assunto algum. E o que aconteceu? Jesus, ele sendo como homem, sendo como eu e você, como os discípulos, era um homem comum, mas sem pecado. Ele adormeceu, igreja, ele dormiu, mas o espírito dele estava acordado.
Jesus, ele só dormiu ali. Por quê? Porque os discípulos não estavam perguntando nada para ele dormiu. Aí quando a tempestade veio grande tempestade, né? O vento se levantou, como a palavra do Senhor diz, que entrou água até no barco. Aí ele exclamou por Jesus, mestre, mestre, né? Como a palavra nos diz aqui, ó. Deixa eu pegar um versículo aqui. E chegando-se a ele, os despertaram dizendo, o 24 do capítulo 8 de Lucas. E chegando-se a ele, porque a tempestade se levantou, despertaram dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, que cessaram em bonança, se acalmou. E sabe o que Jesus lhe disse? Onde está a vossa fé? Porque se eles estavam ali entre eles conversando, eles podiam fazer algo. Eles podiam pedir para o vento acalmar, pedir para Deus acalmar aquela tempestade. Mas eles clamaram a Jesus, porque eles estavam desapercebidos, igreja. Igreja, mulher de Deus, não fique desapercebida. Porque quando vir o vento e a tempestade, você vai clamar por Jesus. Quando nós estamos atentos à voz de Deus, fazendo as coisas corretas, né? Querendo fazer certinho ali, você tentando acertar, lendo a palavra, vivendo a palavra, em oração, em consagração, Jesus, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele vai te dar a direção certa. Mas esses discípulos, eles tiveram medo quando a tempestade veio. E eles clamavam a Jesus, e Jesus disse, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este? Olha isso, igreja, andando com Jesus. Pergunta, quem é este? Questiona, que acalma até a tempestade, acalma até o vento e o mar, lhe obedecem. Quem é este? É o Filho de Deus, que ele enviou. Então eu não sei se na tempestade que você está enfrentando, se você tem clamado por Jesus, ou se você também foi ficar desapercebido, ou se dormiu, ou se está dormindo, esperando algo, esperando alguém falar alguma coisa, esperando a providência de alguém, esperando o socorro de alguém. Saiba que Jesus é o seu socorro. Jesus, ele dorme na tempestade, muitas das vezes da minha e da tua vida. Mas o espírito dele está acordado. Você vê nessa passagem que foi a própria permissão de Deus permitir que Jesus dormisse. Porque em toda aquela tempestade ele dormiu. Foi preciso para que os discípulos clamassem. Por quê? Porque estava desapercebido. Muitas das vezes é assim. Você não vê quando as pessoas às vezes entram na igreja, na casa de Deus, fica batendo papo, fica papeando e conversando. E ali o culto rolando, e a oração indo, e o obreiro está orando, e a pessoa fica conversando, batendo papo. Ô, igreja, falta de reverência. Aí quando vem o vento, a tempestade, muitas das vezes não consegue suportar. Mas Jesus, foi preciso ele dormir. Para quê? Para que os discípulos viessem saber que eles estavam desapercebidos, não estavam tendo conversa, diálogo com Jesus dentro do barco. Dali eu posso ver que Jesus passou a tomar o controle. Quando nós passamos a dar o controle da nossa vida para Jesus e Ele conduz, tudo vai se acalmar, igreja. Agora, quando nós fazemos nosso jeito, fica ali, é porque eu vou fazer assim. Eu imagino assim, os discípulos estavam conversando assim, é porque eu vou fazer assim, eu vou comprar isso, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ganhar, eu vou construir. E Jesus está ali de lado. Jesus, ó, só olhando, só observando. Foi dormir. Porque ninguém conversava com ele. E é diferente na minha e na tua vida? A gente faz planos, projetos e deixa Jesus de lado. Não consulta a Deus no que vai fazer. Não pede direcionamento de Jesus no que vai fazer. E aí perecemos. Muitas das vezes a tempestade vem, a preocupação vem, a conta vem,
E quando a conta vem, sem a direção de Deus, ela vem alta, igreja. Vem, aí dói. Aí o processo para se organizar de novo, para tirar a água daquele barco, para limpar toda aquela sujeira, é demorado. Mas não é impossível. Mas depois que tudo já está feito, com o nosso jeito, com os nossos planos, sem os planos de Deus, fica bem difícil. Aí nós temos que colocar a casa em ordem. Os discípulos tiveram que limpar o barco, tirar a água. Aí Jesus estava no comando do barco. Quem ia passar do outro lado seria Jesus no controle. Por quê? Acalma-te, vento. Acalma-te, tempestade. Ele deu uma ordem. E nesta tarde, igreja, dê uma ordem na tua vida. Diga: Jesus, direciona a minha vida. Toma conta do meu barco, Senhor. Guia o meu barco, que eu não venha fazer nada sozinha, que eu não venha tomar decisões na minha vida sem a tua vontade, sem o teu querer. Quando eu passei a entender de que Deus fizesse a vontade dele na minha vida, e tudo que eu vejo, tudo que eu sonho, tudo que eu desejo, tudo que eu faço, desde o simples até o grande, eu começo a enxergar de uma maneira diferente. Eu começo a ter alegria, a ter paz, a ter felicidade. Eu falo que se eu pudesse abrir o meu coração para todo mundo ver quão grande é o meu Deus, quão grande é a fidelidade dele para comigo, para com a minha casa e para com a minha família, igreja, não tem tamanho. Mas Deus fala: calma, segura aí. Sabe, porque tem emoções que a gente tem que controlar. Tem coisas, igreja, que Deus, por isso que Deus não entrega algo tão grande na minha e na tua vida. Sabe, de repente, porque tem os de repente de Deus. Mas tem coisa que Deus não faz para que as nossas emoções não venham ficar flor da pele. Porque senão a gente, ai meu Deus, ai como que eu vou falar? Ai, sabe, aquela felicidade, aquela alegria, então Deus dá conforme. Ele olha para dentro do nosso coração. Ele fala: se eu der isso, minha filha não vai aguentar. Tem gente que, se receber uma notícia boa, grande, linda, tremenda, perigoso até infartar. É dessa maneira. Então Deus, ele quer o quê? Apaziguar a tempestade. Ele quer apaziguar o meu e o teu coração. Ele quer acalmar. Ele quer conduzir conforme a vontade e o querer dele. Para quê? Para que ele venha falar assim: agora basta. Agora chega. Chega desse vento, chega dessa tempestade na sua vida, chega dessa bagunça, aleluia. Chega de sofrimento, chega de tristeza, chega de choro. É assim que Jesus, quando ele entra na sua vida e quando ele toma a direção na sua vida, ele faz, igreja. Ele faz, mulher de Deus. É assim que ele faz. Ele não vai dar algo que você venha sofrer, porque as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece, não nos causa dor. Então eu creio que naquele momento os discípulos, eles puderam entender: quem é este homem que até o vento lhe obedece? Quero te dizer nessa tarde que este homem chama-se Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. E nós vemos que não tem outro além de Jesus para tomar a direção da nossa vida. Não é o teu esposo, não é a tua esposa. Por mais que nós ficamos distraídos, igreja, nós nos distraímos muitas das vezes com certas coisas, mas que nós não venhamos ficar distraídos com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Não fique desapercebido. Saiba que Deus, ele tem um momento certo para acalmar essa tempestade aí no teu coração. Não sei o que você tem enfrentado, essa luta, essa adversidade, mas saiba que o Senhor, ele é um Jesus que acalma a turbulência do teu coração. Para tudo tem um tempo. Acalma e aquieta. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de plantar e tempo de colher. E você vai colher. Vai. Você vai colher e muitos verão Deus agir na tua vida. Todo olho vai ver. Aqueles que conviveram com você,
ao seu redor que fizeram parte da sua vida, muitos que não fazem mais, mas vão ver, vão ter notícia. Olha, Deus abençoou a irmã. Olha o que Deus fez na vida da irmã. Você crê? Então toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Está chegando o tempo da tempestade e da bonança se acalmar. Amém? Então enquanto esse tempo não chega, que Deus está trabalhando, que Ele não dorme, glorifique e exalte o nome dEle. Amém? Seja grato. Seja grata por mais um dia, por mais uma semana, por mais um mês. O tempo está se passando tão depressa. Quanto à vida, há esperança. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, vamos glorificar e exaltar o nome desse Deus, que tudo pode fazer. Amém? Te espero em mais um vídeo. Que Deus abençoe sua casa e sua família, seus projetos, em nome de Jesus. Até a próxima.